Hey, good morning. Good morning. How are you doing, people? So I'm here and we're going to work on some phrases, right? We're going to work, nós trabalharemos with some phrases based on irregular verbs in simple past. Então, trabalharemos aqui com algumas frases baseadas em verbos irregulares no passado simples, hein? Look at that. And I'd like to dedicate this class, gostaria de dedicar this class, essa aula, very much to my students, my Coab to World students, all right? Coab to World is a project that I have with my master, Jiu-Jitsu master Fluido, here in Itaquera, São Paulo, right? And it is a very fantastic project. We have English classes and we talk about many topics of life, including Jiu-Jitsu, of course. Então aí quero dedicar essa class aos meus students, Coab to World Project, projeto Coab para o mundo, um projeto maravilhoso, together, junto, together with my master Fluido, right, in Itaquera, ok, São Paulo. So for this class, para essa aula, trabalharemos 10 verbs, 10 verbos, right? We're going to work 10 irregular verbs in the simple past. I'm going to share the screen, vou compartilhar a tela. I'm going to share the screen, right? Good. I'm going to share the screen here. And let's work on the first 10. Vamos trabalhar os primeiros 10 verbos. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wow, good. So we go from abide to bereave. All right, so that's the thing. First of all, primeiro de tudo, como que trabalhamos, então, verbos irregulares? Essa é a primeira grande questão. Primeiro passo é você pegar aí um caderno, ok? E anotar, all right? Anotar cada um deles e suas respectivas traduções. Por quê? Verbos irregulares, passado, né, no geral, simples ou não, devem ser memorizados e para tal devemos praticá-los, tudo bem? Vamos começar aqui com as traduções sempre na sua forma base, né? Eu gosto de explicar aqui. Quando eu quero aprender um verbo no passado, eu primeiro aprendo a tradução na forma base. Por quê? O passado de um verbo eu traduzo da seguinte maneira. Exemplo, abide. Abide é como se fosse o verbo habitar, né? Uma tradução possível é habitar. Eu sempre confirmo, quando é um verbo não muito popular, ó, abide, residir ou habitar. Muito bem. Então é o verbo residir, permanecer, habitar. Então perceba que o passado de abide, abode. Qual é a tradução de abode? A tradução de abode é o passado de abide. Como assim? Eu não tenho que colocar uma palavra, exemplo, residiu, habitou, residiram, habitaram? Depende do sujeito. Não? Depende do sujeito da frase. Porque se eu monto uma frase assim, eu habitei, sei lá, na Zona Leste, eu habitei em São Paulo, eu habitei nessa casa por 10 anos, por exemplo. Ao montar a frase, eu coloco um sujeito, que é quem executa a ação. E a tradução do verbo depende do sujeito. Então, se é eu, habitei. E se é nós, habitamos. E se é eles, habitaram. E se é elas, habitaram. Se é ele ou ela, habitou. Então, em português, nós temos diversos tipos verbais. Em inglês, é uma palavra só. Então, o que é abode? Abode é o passado de abide. Essa é a lógica que você precisa ter para aprender os verbos no passado, tá bom? Então, o que é abode? Abode, o passado de abide, ok? Então, ao montar a frase, você olha para abide e pensa, no meu idioma, qual é a maneira mais adequada de traduzir essa palavra? Eu olho o sujeito. Então, se no meu idioma eu tenho uma frase com nós, então ótimo. Então, tem uma frase com nós. Então, nós, ok, nós habitamos, por exemplo, né? Para ficar legal, eu deixaria aqui um zoom, que aí conseguiremos pôr as frases junto com os verbos, né? Então, abode, passado de abide. Vamos colocar as traduções. Vou colocar aqui embaixo a tradução. Abide seria o verbo residir ou habitar. Vamos reduzir aqui the size, o tamanho, the size of the words, right? Residir ou habitar, isso é abide. Arise, que é arise? Arise é um verbo também
não muito comum entre os alunos básicos e intermediários, porém o verbo mais comum, intermediário para frente, porque discutem contextos mais sensíveis. O verbo arise tem o sentido de surgir, né? Então eu digo que o sol surge, né, no Oriente, por exemplo. O verbo arise tem o sentido de surgir. Então vamos ver outras possíveis traduções para arise. O verbo surgir e também como resultar de algo, erguer-se, levantar-se. Então temos aqui interpretações próximas. Vamos colocar apenas surgir, ok? E aqui o arose é o passado de arise. Nós já aprendemos que, para traduzir o passado de um verbo, eu olho para ele e penso, ok, o que é arose? Arose é passado de arise, ok? O que é awake? Awake, vocês talvez conheçam wake up, que é acorde, levante-se. Awake é o verbo acordar, no sentido de estar acordado. Então se falou, I awoke, no sentido de eu estava acordado. Então temos aqui o verbo awake, repitam, awake, awake. O verbo awake no sentido de acordado, né? Como se fosse um adjetivo acordado. Então, uma pessoa que está acordada é uma pessoa que despertou, acordou. Então, traduções aí de awake, nós podemos dizer que seria despertar ou acordar. Então, temos aqui despertar, acordar. Ok? Temos aqui o verbo awake. Be, nossa, que difícil. Be é o nosso verbo ser, ou estar. Bear, não é beer aqui, porque beer seria cerveja, né? Seria B-E-E-R. Oh my God. Beer, né? Aqui eu tenho bear. A palavra bear significa urso, o substantivo urso, bear. Oh, bear, bear. Ok? E também significa resistir, exatamente. É estranho, né? Como algumas palavras ganham significado. Então, urso, ursa, bear, obviamente. E também o verbo suportar, resistir, aguentar alguma coisa. Então, você está passando por uma situação difícil e você teve que suportar, né? Você teve que aguentar uma situação difícil, ok? Então, temos aí o verbo bear. Então, no caso, eu vou colocar aqui que é suportar ou aguentar. Just a second. Suportar, aguentar. Desculpem aqui por essa inconveniência, é que o PDF, na hora que eu escrevo aqui, por algum motivo, joga a tela para cá. Então, acho que vocês conseguem ver bem. Suportar, aguentar, ok. Beat. Beat é o verbo bater. Então, quando eu bato em algo, né? Ou beat. Então, tem até no mundo da música o termo beat, que é uma batida, é algo que chama atenção, né? Por exemplo, né? Oh my God, e esse verbo? Okay, o verbo beget. É um verbo diferente, beget. Beget, begot, ou begotten, né? A gente conhece be, que é ser estar, a gente conhece get, tem várias traduções, né? Eu brinco que o get é um coringa na língua inglesa. Em outras aulas a gente pode falar sobre get. Mas a combinação de be, get, beget, o passado begot, nós temos aqui uma ideia de criar algo, né? Geralmente é usado nesse contexto. Deixa eu verificar aqui, ó. Gerar, criar, produzir, causar. Então nós temos aqui esse tipo de contexto. Gerar, criar, produzir, causar. Criar, gerar. Acho que apenas duas options estão ok. Então, gerar, criar. Alright? Show de bola. Então, gerar, criar. Temos o verbo begin. Begin é o verbo iniciar. Então, tem um iniciar no sentido de começar. Então, iniciar no sentido de começar. Bend. O verbo bend é muito comum e é usado até mesmo em alguns contextos sociais, né? Porque o verbo bend é no sentido de dobrar. Mas é dobrar também no sentido de curvar.
Então, existem algumas culturas, por exemplo, os japoneses, Japanese people, bend. Eles se curvam. When they meet, eles se curvam quando se cumprimentam. Tá aí uma frase, né? Japanese people bend, eles se curvam, ou também pode ser o verbo dobrar. Então, bend. Curvar, ou. Olha só, agora não jogou para cá o PDF, né? Porque será que eu cliquei mais no canto? Pode ser. É uma option, né? Uma option. E por fim temos o último verbo, que também não é nada comum, ok? Vem no sentido de luto, de enlutar, né? Como se fosse um bereave, o verbo bereave, 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 ok? Vamos até confirmar aqui. Bereave. Bereave, ok? Verbo bereave, bereave. Fazia tempo que eu não via esse. O verbo bereave tem o sentido de luto, se você procurar no dicionário, verá que tem a ver com luto, enlutar, mas é traduzido na maioria dos casos também como privar ou roubar, né? Despojar. Então tá aí. Be deprived of a loved one through a profound absence, especially due to the loved one's death. Então esse é o uso principal de bereave. Repetindo a definição do dicionário, be deprived of a loved one. Estar deprived, ou seja, privado de um ser amado através de uma profunda ausência, through a profound absence, especially due to the loved one's death, especialmente devido a loved one's death, a morte do ente amado, ok? Então aí o verbo bereave, vamos traduzir como enlutar, mas também privar ou desolar, ok? Bereave, bereave, bereave. Desolar, enlutar. Ok, good. So here we have our 10 verbs. Aqui temos os nossos 10 verbos, alright? Vamos agora montar 10 frases. Então, nosso exercício, e aí encerramos a nossa atividade de hoje. Let's build the 10 phrases. Vamos montar aí 10 phrases, 10 frases. Alright, people? Ok, very good. A primeira frase, com abode. Vamos trabalhar hoje aqui o passado simples, né? A primeira frase com abode. Abode, qual é a tradução de abode? Já ensinei. Abode é o passado de abide. Alright, abode é o passado de abide. Very good. Vou pegar uma color. Deixa eu ver se blue fica legal. Abode. Então eu posso dizer aqui. My mom abode in that apartment. My mom abode in that apartment. Acho que a letra blue não ficou legal. Vamos pegar um dark gray. Não sei, orange. Orange, maybe. Maybe orange. Yes, okay. Black. Vamos em black. That's okay. So my mom abode in that apartment, right? Mas se bem que vermelho fica bom também, né? My mom abode in that apartment. Então minha mãe habitou naquele apartamento. My mom abode in that apartment. Procurando uma cor. I'm looking for a color. Okay, good. Repitam. My mom abode in that apartment. My mom abode in that apartment. Very good. Vamos trabalhar agora o verbo arise e o passado simples, que é arose. Qual é a tradução de arose? Arose é passado de arise. Very good. Arose, então passado de arise. Eu posso dizer, vamos manter a ideia dos astros, ou do sol, né, que é mais comum. Sun arose. Arose earlier, mais cedo, earlier this morning. O sol surgiu mais cedo nessa manhã. The sun arose earlier this morning. The sun, acho que eu vou trocar a cor, hein? Fica feio assim. The sun arose earlier this morning. Deixa eu ver. Green.
É melhor. Black. Vamos manter o black. I think it's better to keep it in black. Yeah. Okay, so the sun arose earlier this morning. Very good. Repitam. The sun arose earlier, mais cedo, this morning. Nessa manhã. Very good. Vamos para awake. The past simple of awake is awoke. And what is the translation? Qual é a tradução de awoke? A tradução de awoke é passado de awake. Então, o que é awoke? Awoke is the past of awake. Por aquilo que eu expliquei no comecinho da aula. Então, vamos escolher o sujeito. Por exemplo, nós. Né? Então, despertamos. Nós despertamos tarde, porque estamos de férias. Né? Então, estamos de férias, então despertamos tarde. Vai ficar we awoke. We awoke late because we are on vacation. Olha que legal. We arose, we awoke late because we are on vacation. We awoke late because we are on vacation. Repeat, we awoke late because we are on vacation. Very good. All right. B. The simple past of be is was for singular and were for plural. Singular, plural. For example, we can say they. Vamos usar aqui they. They. Oh, perdão, sorry. Sorry. They were my colleagues at that company. Então, eles ou elas eram meus colegas de trabalho, né? My colleagues. Eles eram meus colegas de trabalho naquela empresa. Então, they were my colleagues. They were my colleagues at that company. They were my colleagues at that company. Repitam. They were my colleagues at that company. Naquela empresa. Very good. O verbo bear. Bear no sentido de suportar ou aguentar. Suportar algo. Aguentar algo. Então, no caso passado de bear, eu tenho bore. Então, posso dizer que você suportou uma grande pressão. Parabéns, hein? Você suportou. You bore a high, alta pressure. You bore a high pressure. You bore a high pressure. You bore a high pressure. Repitam. You bore a high pressure. Interessante que o som aqui é muito próximo. Tem bore e aqui o N, born. As palavras que terminam em N têm esse nananana. Então, born, born, born. Uma leve diferença. Beat, o som beat, beaten. Então perceba que os verbos irregulares, vocês têm muitos assim na lista, né? Os verbos irregulares, às vezes, são escritos da mesma maneira. Em alguns casos eu mudo o som, em outros não. Depende muito aí do contexto. Então, lembrando, pratiquem-os. Caso contrário, não há como memorizá-los, ok? Beat, bater. Então, eu digo que meu amigo bateu lá, bateu a porta, né? Pode ser knock, pode ser beat também. Por que não, né? Então, vamos colocar. Meu amigo bateu na mesa. Pronto. Beat. Então, my friend bit on the table. Ou melhor, bit the table. Bateu contra a mesa. Bit the table. My friend bit table. My friend. Não é uma frase comum. Geralmente a gente não usa o verbo bit nesse sentido. É muito comum que se use hit. H-I-T, hit. Mas como temos que montar uma frase, acho que fica fácil assim. Na dúvida, deixa eu colocar no dicionário
para que não tenhamos quaisquer dúvidas, né? Então, my friend bit the table. Meu amigo bateu na mesa. Tradução certinha, é isso mesmo. Não é nenhuma vergonha, ok? Eu sou professor há mais de 15 anos e uso sim o dicionário, eu estudo a língua inglesa com uma certa frequência, não só a ensino. Eu penso que aprender é a principal característica de quem algum dia quer ensinar. Então, lembre-se, não importa o quanto você estude, quanto mais você estuda, mais você testemunha a sua ignorância frente ao todo que é a vida. Ou seja, caso você não tenha entendido, eu estou lendo, por exemplo, um livro que está. Esse livro tem 646 páginas. Estou na página 170. Quando eu terminar, e eu o terminarei muito em breve, eu terei, então, um conhecimento maior. Porém, essas páginas testemunham o quanto eu não sabia do todo que é a vida. Então, sempre que você estuda, lembre-se disso. Não há um limite para o seu conhecimento. Porém, há um limite para algumas questões. Presunção, arrogância, egoísmo não são muito toleráveis. Então, lembre-se, saber mais do que outros em determinados assuntos não te faz um ser superior nem nada disso. Te faz alguém mais experiente. Então, eu sei mais do que muitas pessoas em inglês, ok? Sei, ou talvez em outros assuntos, ok, mas sei muito menos em outros. Então, lembre-se, né? Ao estudar, confirmem aquilo que vocês estão pensando. Estudem. Está estudando um idioma, use dicionário. Não tenha vergonha de confirmar aquilo que você pensa, de confirmar aquilo que você interpreta, ok? Lembre-se disso, guarde essa dica no seu heart, alright? Voltando. Então, my friend beat the table. Agora o verbo beget. Beget, criar, gerar. Passado begot, begot. O que significa begot? Passado de beget. Very good. Então temos aqui, posso dizer que o autor, the author, begot a poem. O autor criou, gerou, right? Mas se for no sentido de gerar, porque aqui um poema é construído, né? Eu posso pensar também, Deus criou a vida, por exemplo, né? Então, God begot life. Olha, são muitas as possibilidades. The author begot a poem. Então, the author begot a poem. Ok. Began, passado de begin, então temos began e began. Aqui o som é en, aqui é an. En, passado simples. An, particípio que aprenderemos em outros momentos. Tem aqui no canal do YouTube vídeos sobre tempos perfeitos, present perfect, past perfect, etc. Nos tempos perfeitos nós usamos os participles, os particípios dos verbos, ok? Então eu digo que digamos, eu digo que o campeonato começou às 8 horas. Então, eu digo, the championship, campeonato, began at 8 a.m. Legal. Repitam. The championship began at 8 a.m. The championship began at 8 a.m. Vamos manter aquela ideia do japonês para o próximo, que é bent, com T, passado de band, verbo simples, né? Passado simples, irregular. Então, eu digo, Japanese people bent to greet. Então, os japoneses, as pessoas japonesas, se curvaram para cumprimentar. Então, o verbo greet significa cumprimentar. Greet. Japanese people bent to greet. Japanese people bent to greet. E por fim, o verbo bereave. E o passado de bereave é bereft. Uma palavra que quase ninguém usa, ok? Muito difícil mesmo. Eu acho que você que está assistindo nunca havia ouvido ou visto essa palavra, provavelmente não. Bereft é tanto passado simples quanto particípio de bereave. Bereave, que é o verbo desolar, enlutar, né? Então, é um verbo bem difícil de vermos, mas é importante praticarmos. É um verbo irregular, bereave, passado bereft. Então temos o sentido de desolar,
Enlutar. Então, eu digo que. hum, Vamos pensar aqui num exemplo de frase. Hum, Difícil, hein? Vamos pensar aqui. Bereave, bereft. Então, ele se viu desolado ao perdê-la. Oh, que romântico, né? Então, ele se viu desolado. Então, he saw himself bereft for losing her. He saw herself. He saw himself, né? Então, ele ouviu, ele se viu, né? Ele se viu, ou seja, ele viu a ele mesmo. Para quem não conhece, isso aqui é o que chamamos de pronome reflexivo, tá bom? Então, ele viu a ele mesmo bereft, desolado, né? Bereft, desolado, ao perdê-la. He saw himself bereft. Nesse caso aqui, estou usando dois verbos. O saw, que é o passado irregular de si, que é o verbo ver, e o bereft, que também é. E como é a mesma palavra, não tem um grande problema. Gramaticalmente, o bereft aqui não entraria como um passado simples. Entraria como um particípio, que seria desolado, né? Então, deixa eu ver aqui no dicionário se não teria problema montar uma outra frase. Just a second. Bereave, ok, o verbo, alright. Então, o verbo to console the bereaved. É, o dicionário sugere apenas como uma condição de algo, né? Seria viúvo, como se fosse um viúvo. É, seria, talvez se a gente usar uma outra tradução como privar, aí teríamos como, de repente, construir uma frase. Vamos tentar assim com privar, que seria deprive. Então a gente troca o deprive por bereave. Então, eu, eu me privei. Eu me privei. Vamos usar aqui, vamos usar essa, trocar a frase. Eu me privei. Então, eu me privei. Aí fica passado simples. I bereft myself. Eu me privei. I bereft myself. I bereft myself. Eu me privei de ter, having a second marriage. Eu me privei de ter um segundo casamento. I bereft myself of having a second marriage. Por exemplo, né? Acho que encontramos uma boa frase. Ok, good. Vocês viram que dá um trabalho porque são verbos irregulares. Então, o fato de serem irregulares já diz muito. É uma coisa que foi feita sem uma regularidade. Então, é normal que tenhamos dificuldades. Vamos repetir e encerrar. Então, obrigado aí pela sua companhia até aqui. Vamos lá, repeat. My mom abode in that apartment. The sun arose earlier this morning. We awoke late because we are on vacation. They were my colleagues at that company. You bore a high pressure. My friend bit the table. The author begot a poem. The championship began at 8 a.m. Japanese people bent to greet. I bereft myself of having a second marriage. É isso, people. Thank you very much. Muito obrigado. God bless you all. Deus abençoe a todos vocês. See you next class. Bye bye. Thank you.